porque quando um profissional é valorizado, ele rende muito mais. Olá pessoal, meu nome é Vitória Ellen, eu ingressei no curso de jornalismo da UFCA no ano de 2020 e concluí no ano de 2024. Atualmente sou repórter no Cariri Tem, também sou redatora do site, estou aí no mercado de trabalho, né? A formação em jornalismo, ela me possibilitou inúmeras experiências, foi a minha entrada para o mercado de trabalho, apesar de eu já vir de um estágio profissionalizante, mas numa área muito diferente. Eu fiz o ensino médio integrado ao profissionalizante de técnico em enfermagem. E aí, quando eu entrei no jornalismo, né, veio o período da pandemia, então já foi aquele caos completo, né? Mas depois, quando as aulas retornaram, eu já estava inserida no mercado de trabalho, já estava fazendo um estágio num blog da região. E aí eu fui, desde o início do curso, aliando essa experiência profissional com a teórica que a universidade me possibilitava, né? E a minha visão do curso, ela é muito assim de complementação, porque a gente tem uma estrutura ainda curricular que ela vem se moldando e vem mudando ao longo do tempo, né? Mas quando eu entrei, ainda era a outra matriz curricular. Eu sei que ela foi atualizada logo quando eu saí, mas aí a gente ainda tinha muito esse desafio de algumas disciplinas ainda serem muito distantes da realidade, né? Que a gente estava enfrentando ali. E eu, enquanto estava ali na rotina do dia a dia, trabalhando, já percebia muitas essas diferenças. Ao mesmo tempo que eu vejo uma formação ética e pessoalmente de experiência mesmo, muito importante, né, da universidade. Ela tem um papel assim fundamental nessa atuação que a gente tem no dia a dia, principalmente nos princípios éticos e de responsabilidade com as pessoas que a gente entrevista e com as pautas. Bom, quando eu finalizei o curso, eu já estava inserida no mercado de trabalho. Eu estava como estagiária na TV Verde Vale e iniciando um período de experiência aqui no portal No Cariri Tem, que antes de ser contratada eu passei por 3 meses de experiência. E também ainda estava no blog. Só que no blog eu fazia um trabalho que era home office. E aí eu conseguia programar matérias enquanto eu estava me dedicando aqui ao portal, que eu vinha presencialmente. E aí... perdão, repete a pergunta? Se você enfrentou algum desafio Sim. para se inserir no mercado? Eu acho que o desafio foi mais no sentido de ter essa segurança de que eu seria realmente contratada, porque como eu terminei a faculdade, eu estava no segundo mês aqui de experiência, eu ainda teria mais um mês à frente para saber se eu seria contratada. Eu acho que eu ainda estava muito insegura, porque eu não sabia se de fato aquilo aconteceria, né? Então, eu meio que ainda pós a faculdade passei, consegui estender o meu contrato na TV Verde Vale como MEI, que é uma possibilidade hoje em dia, né, como pessoa microempreendedor individual, né, que você tem o CNPJ e tudo mais. Só que eu também não cheguei nem a utilizar esse MEI, porque passados um mês que eu concluí, eu consegui receber a proposta daqui, ter minha carteira assinada e acabei saindo, né, da TV Verde Vale e do blog, me dedicando somente ao portal. Eu acho que o principal desafio foi esse, né? Essa insegurança da contratação, mas ela também, para mim, eu tive muita sorte porque ela veio meio que num período muito curto após concluir o curso. Não, o mercado de trabalho é muito difícil. É muito complicado hoje em dia. Eu acho que as empresas elas ainda estão entendendo a importância de um profissional formado em jornalismo. A gente tem todo semestre profissionais excelentes saindo da universidade, mas não há espaço nas empresas, não há vaga. É um espaço que ele ainda está sendo conquistado e criado. A gente tem como exemplo o próprio portal, né? Quando eu entrei aqui, o portal tinha, eu acho que já tem mais ou menos o quê? Acho que desde 2014, mais ou menos. Eu não tenho certeza da data que foi criado, mas depois eu posso até pesquisar direitinho e passar para vocês. Mas o portal ele tem uma trajetória muito grande de ser só a minha chefe. A minha chefe, ela é formada em economia e trabalha com redes sociais e fez um mestrado ali na área de redes sociais, mas ela não é jornalista, mas ela era quem cuidava de tudo esse tempo todo. Aí ela viu a necessidade de ter um profissional jornalista aqui, que foi quando ela trouxe uma estagiária, que é até a Letícia Holanda, que inclusive era da minha turma, e depois o Patrick como jornalista já formado. E aí ela foi vendo
a necessidade de ter mais profissionais formados em jornalismo por aqui. Aí veio a Ana Thaís, eu e o Josué, né, que atualmente somos nós 4. E aí eu acho que é um cenário ainda muito difícil, porque tem a questão das pessoas entenderem a importância de ter um jornalista ali que sabe fazer esse trabalho, e também daqui a gente ainda tem uma tradição de pessoas que já construíram história ali na locução, né? Esse tradicionalismo do rádio, de terem mais contatos, até com patrocinadores aqui. Existe muito essa questão, esse formato de trabalho que as pessoas mais velhas, que já são conhecidas, elas conseguem conquistar mais esse espaço, enquanto a galera que está ali saindo da universidade luta bravamente para conseguir ir entrando nesses poucos espaços que reconhecem a importância de um jornalista. E aqui a gente vê uma crescente de portais sendo criados, de Instagrams de notícias sendo criados, mas ainda são muito poucos jornalistas contratados para estarem ali administrando essas páginas, produzindo conteúdos para essas páginas. As principais diferenças, né, entre os veículos que eu trabalhei, e principalmente dentro da universidade, porque querendo ou não, a gente começa a ter um pouco dessa experiência profissional lá na universidade, assim, para mim foram muito, como é que eu posso dizer? Até um pouco difíceis de encarar ali, porque eu comecei em um blog onde minha produção de conteúdo era voltada para esse formato de textos maiores. Eu não tinha tanta liberdade para escrever e produzir conteúdos autorais, porque a gente tinha uma lógica de uma notícia e um patrocinador, e às vezes eram notícias reproduzidas de outros sites maiores, de releases divulgados por instituições, e aí a gente não tinha muito tempo para produzir conteúdo autoral. E aí eu venho para o Instituto, onde meu trabalho ele era de educadora social, não tinha nada a ver com jornalismo, mas ao mesmo tempo, por eu estar cursando jornalismo na UFCA, eu também participava de reuniões da assessoria de imprensa, que aí foi uma outra lógica de aprendizado do que era personas, também tinha um pouco de marketing ali, de mailing, de fazer um release para ser divulgado das ações do programa que eu atuava como educadora, mas divulgando ali para aquele público que acompanhava o Instituto. Apesar do Instituto ser voltado para jornalismo econômico, mas como eu estava nessa posição de educadora, eu tinha acesso a algumas coisas, mas outras nem tanto. Então era mais nessa parte de assessoria mesmo. E aí eu tive um pouco contato ali, porque a maior parte do trabalho era como educadora, que eu já vi uma diferença também no tratamento institucional com as pessoas, né, com o público e tudo mais. E aí, que era um comportamento ainda de home office, de uma pessoa que trabalhava ali tudo pela internet, contactando essas pessoas até pelo Meet, né? E na universidade, o Vozes do Cariri me proporcionou esse primeiro contato com o que eu considero ser o jornalismo raiz, assim, esse jornalismo que encanta, que enche os olhos, né? Que é de você ir até o local, de você entrevistar as pessoas. E eu sou uma pessoa que eu escolhi o jornalismo pela leitura e pela escrita, inicialmente puramente por conta disso. E no Vozes, eu fui muito desafiada a aparecer, a fazer entrevistas. E eu tinha uma certa insegurança ainda, porque, obviamente, ainda estava numa fase da faculdade que eu, de certa forma, estava numa zona de conforto de estar por trás das câmeras, de ter feito a maioria dos trabalhos ali por trás, como produtor e tudo mais. E o Voz, ele trouxe esses princípios do jornalismo para mim, de apurar, de fazer um bom estudo para falar com pessoas. E aí eu acho que é onde desencadeia, sabe, esse senso de ser jornalista mesmo, de você ter esse olhar mais crítico sobre as coisas, de saber extrair de uma entrevista o que pode ser até uma manchete de sua notícia, né? E aquilo foi me encantando. Trabalhei essa questão da apresentação, aprendi muito, tanto que eu vejo os vídeos de antes e hoje em dia e eu fico, cara, realmente foi um grande desafio. Que quando eu fui para a TV eu achava que já seria muito de boas. Só que não, porque o Vozes, ele é a redação perfeita, eu gosto de dizer isso. Que a gente tem um produtor, a gente tem repórter, cada um tem sua função determinada e a gente tem um certo tempo ali que a universidade nos permite. Quando eu cheguei na TV, não. Eu mal tive um período de experiência, já fui colocada para a rua mesmo para fazer reportagem. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou dar de conta disso, né? E era tipo 4 pautas numa manhã, vai de uma pauta para outra, e a gente não tem aquele processo de produção mais apurado. Às vezes a gente mesmo quem tinha que fazer esse processo. E aí eu tive que transformar também essa minha vivência de um jornalismo que me encantava para um
jornalismo que ele tinha que sair aquela reportagem, independente do que eu, sabe, eu tenha que fazer render às vezes um conteúdo que eu não sabia muito bem, mas eu tinha que estar ali preparada para fazer. E de uma forma muito rápida. Eu acho que é a agilidade. Só que, apesar de ser muito rápido, ainda não chegava a ser rápido ao ponto do que é hoje na rede social. E, inclusive, a forma como eu aparecia, digamos assim. Como eu trabalhava muito com factual, eram denúncias, notícias, policiais. Então, a minha personalidade era uma na TV. Quando eu vim pra cá, pra rede social, apesar de eu fazer site, mas o site foi muito mais fácil porque eu já tinha a experiência do blog, da assessoria do instituto, então foi muito mais tranquilo. Mas quando eu comecei a ter que aparecer mais, e a gente tem na rede social um público muito ativo, principalmente nos comentários, né? Não cheguei a ter problema com isso, mas de precisar, assim, ser uma pessoa mais alegre, mais simpática, mais presente, ter aquela energia assim, sabe? E eu tive que transformar muito isso porque eu sou uma pessoa muito tímida. E eu tive que aprender a colocar isso e de tentar, principalmente porque a gente tem um conteúdo muito cultural, muito de festas, assim, sabe? De ter aquela animação e manter o ritmo e de entrevistar pessoas de uma forma diferente, porque o conteúdo para a rede social ele tem que ser um conteúdo objetivo. A gente tem que ir ali já saber o que é que a gente precisa, para a gente já perguntar o que é necessário, para já reproduzir esse conteúdo no Instagram, que é uma linguagem diferente do site, e depois de fazer esse conteúdo render também para o site. E aí é onde entra essa agilidade, vezes três, eu até diria, do que foi na TV, porque eu chego, eu pergunto, eu já faço a passagem, ou então eu já vou direto e já vem legenda do Instagram e já vem acompanhar os comentários, porque eu gosto de acompanhar até pra gente ter um feedback do que está sendo feito. Mas foi uma constante transformação, assim, e até hoje ainda é, porque o No Cariri tem, como eu te disse, ele é um portal ainda muito jovem. E a gente tem muito esse formato de experimentação, de testar formatos de conteúdo, de testar quadros também. O tempo todo a gente está trazendo coisas novas, até porque também o público de rede social, ele é esse público que gosta de uma novidade. Eu acho que basicamente é isso. É esse público que gosta de uma novidade. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que é estar aberto ao novo o tempo todo e ter essa coisa de se permitir se transformar mesmo, de acordo com a notícia, de acordo com a época do ano, porque a jornalista que de um ano atrás a gente estava nas eleições, é uma jornalista diferente da que cobriu a Expocrato. Por mais que mantenha-se a essência, porque eu sempre vou ser essa menina que ama fazer o texto, que ama ter esse direcionar uma pergunta que eu sei que vai ali render conteúdo e vai interessar de fato ao público, mas de saber, sabe, mudar, assim, de estar aberto ao que vier, às experiências. E se desafiar mesmo, porque é um desafio constante. Às vezes você surge a pauta ali, você não consegue nem apurar, assim, e você vai e dá o seu melhor e tenta extrair o melhor daquilo com o que você tem também, né? Que a gente tem que reconhecer também as nossas limitações. Eu acho que o impacto, ele é assim gigantesco. A gente tem números que comprovam, tanto de cidades que nos acompanham, e desde que eu entrei, o portal já ganhou o quê? Eu acho que mais de 70 mil seguidores. E só tem um ano que eu tô aqui. E a gente acompanha muito esses números e vê, né, das regiões que mais nos seguem. E o Cariri, de fato, ainda é essa região. Até porque o portal tem um conteúdo voltado para cá. E eu acho que engaja, sim, a gente tá com um quadro novo que é de contar a história de cada cidade do Cariri. E a gente já percebe, tipo, os números aumentando ali de pessoas, inclusive mais jovens, que começam a nos seguir. Porque eu acho que o principal desafio do jornalismo para a rede social é trazer esse público jovem, que é o público mais ativo. A gente ainda tem uma faixa ali de seguidores ainda de 25 a 40 anos. Ou seja, a gente ainda tem uma parcela ali, que é esses jovens de 15 a 20 anos, que ainda tem uma expressiva, como é que eu posso dizer, um engajamento ainda menor. Mas a gente também já providencia conteúdos voltados para esse público, que é voltado a Enem, que são assuntos que a gente sabe que interessam, sabe? Mas é um desafio ainda. Porém, eu acho que está trazendo, começando a trazer, até porque também é o jornalismo em rede social daqui, eu acho que ainda tem poucas referências
E é algo que está começando a ser feito e começando a crescer, a ganhar de fato o espaço, sabe, na rede social, que antes era um conteúdo ainda muito de reprodução, e agora a gente está conseguindo trazer coisas autorais, o que é muito legal e desperta o interesse desse público mais jovem. O jornalismo ocupar esse espaço digital aqui, eu acho que é essencial, porque hoje em dia quase todo mundo tem um celular ali na mão. As pessoas, elas precisam dessa informação. E eu acho que em uma época de fake news, como a gente vive, que foi muito intensificada pelo contexto da pandemia, é, conseguir reproduzir um conteúdo responsável, que é o que a gente mais preza, e eu, enquanto profissional, eu tenho muito esse preciosismo de buscar sempre apurar, me certificar de que eu estou passando a informação correta e verdadeira. Eu acho que a gente traz, ao produzir esse tipo de conteúdo, essa possibilidade para as pessoas, para a sociedade, né, de ter acesso a um conteúdo que ela sabe que é confiável, que é o que falta muito hoje em dia e que a gente tem essa responsabilidade, né, de tentar fazer um pouco disso. Na verdade, eu acho que esse mercado de trabalho, ele existe. Ele só volta a reconhecer o profissional formado, graduado em jornalismo. Eu entendo também que é uma questão do curso ser muito jovem. A gente completou agora 15 anos, né? Então, as pessoas, as empresas, elas ainda estão nesse processo de reconhecer e abrir vagas para o profissional de jornalismo em si. Não de publicidade ou de marketing ou áreas correlatas, porque geralmente nas vagas vem assim, né? Mas o jornalista mesmo, aquele que sabe apurar, aquele que sabe entrevistar, aquele que tem um comportamento direcionado porque ele aprendeu na universidade, né? E eu acho que as redes sociais é um caminho assim que não tem para onde correr. É uma área em constante ascensão, é uma área muito rica e que cada vez mais esses estudantes, talvez até futuramente, haja até disciplinas voltadas para esse tipo de conteúdo. Eu vejo que no laboratório, nos laboratórios, nas disciplinas voltadas para telas, já há meio que essa indução, né, com a professora Lígia, a trabalhar diferentes linguagens. Que é uma coisa que acontece muito na vida real. Desde que eu entrei aqui, a gente já testou tantos formatos e a gente continua testando tantos formatos e todos eles voltados para a rede social, que é uma área que só vai crescer daqui para frente. Eu enxergo com esperança. O cenário ideal, né, seria a gente ter também, dentro da universidade, possibilidades dessa entrada no mercado de trabalho institucional. A gente poderia ter uma pós-graduação que a gente não tem. O Chico Sá, quando ele veio, ele falou sobre a saída dele para estudar jornalismo em outro estado. E hoje em dia a gente consegue até cursar jornalismo aqui, mas se a gente quiser fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, a gente tem que ir para outros estados ou até mesmo outros países, né? Eu acho que ainda falta muito, sabe? A gente já conquistou muito e reconheço tudo que a gente conquistou, mas ainda falta muito. Mas eu enxergo com esperança. É esse mercado de trabalho que eu estou hoje, que eu consegui estar, que não me faltou oportunidades até hoje. Ele conseguiu com que eu conseguiu garantir minha sobrevivência aqui numa cidade onde eu não conhecia, onde eu precisei me mudar para vir morar aqui. Então, eu tenho muita esperança, sabe, de que. E eu acho que isso vai acontecer, porque as empresas estão vendo que são profissionais que dão conta do recado, que trazem coisas novas, que ampliam o público que acompanha, sabe? Então, acho que é isso. Isso, a esperança. Eu acho que a maior lição da minha trajetória profissional é a persistência, sabe? Porque mesmo que eu estivesse sempre inserida no mercado profissional, eu sempre me senti muito insegura. Será se eu vou conseguir de fato arrumar um emprego? Porque você ser estagiário é uma coisa, você estar trabalhando é outra. E depois, será se um dia eu vou conseguir de fato ganhar um valor correspondente, né? Às funções que eu exerço, porque hoje em dia a gente tem uma cobrança muito grande, não só de ser jornalista, mas de ser jornalista, repórter, redator, filmmaker, storymaker, outras várias funções que a gente precisa também levar em consideração e saber, né, que a gente estuda para uma coisa, precisa estar preparado para várias outras coisas, mas também lutar para que essas outras coisas sejam reconhecidas dentro do mercado de trabalho e também seja pago um valor correspondente, sabe? Acho que essa consciência tem que vir também, né? Tem que existir ainda essa sensibilização com os grupos de comunicação aqui da região para que
esse trabalho ele tem um retorno ainda maior, porque quando um profissional é valorizado, ele rende muito mais. E também que sejam respeitadas essa questão da carga horária de trabalho, sabe? Porque o jornalista, o PISA, ele estabelece uma quantidade mínima de horas de trabalho. E para que a gente não enlouqueça, é sempre bom, né, ter essa, esse respeito à carga horária de trabalho e afins.